São todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma live. Para você que está passando aí na timeline e ainda não me conhece, eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal e sim, esta é mais uma live de desenvolvimento pessoal e hoje vamos falar sobre autoestima e confiança. Estamos numa jornada, numa semana, falando sobre mudança e a sua vida merece mais autoestima e confiança. E é sobre esse assunto que nós vamos falar na live de hoje. Vou trazer seis pontos muito importantes para você trabalhar e desenvolver a autoestima e a confiança nesse processo de mudança na sua vida. Tá buscando uma transformação? Tá buscando uma mudança? Fica aí nessa live, porque as informações que eu vou te passar aqui vão ser muito importantes para esse processo de mudança e transformação que você está buscando para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Então, já começa aqui compartilhando essa live, manda para mais pessoas, deixa seu comentário aqui de onde você está assistindo, qual que é o horário, qual que é o dia. De repente você está assistindo aí no YouTube essa live, então não se esquece de se inscrever aí no canal, já deixa seu like, faz isso agora, não demora nem 2 segundos para você fazer isso. Já aperta o botãozinho para se inscrever, aperta o sininho para notificações aí, porque todas as vezes que a gente estiver ao vivo vai aparecer para você. Tá assistindo no Instagram? Não deixa de seguir aí no Instagram, @new.oficial, tá? Segue lá e dá essa força aí, porque tem conteúdo todos os dias sobre crescimento e sobre desenvolvimento. Então bora para cima, live compartilhada, anunciando para todo mundo já que nós estamos ao vivo. Então é hora de transbordar esse conteúdo sobre autoestima e confiança. Então eu convido você para tomar um café e bater um papo comigo sobre crescimento e sobre desenvolvimento. Estamos aqui numa semana, uma série de lives sobre mudança transformadora. Hoje a gente vai abordar aí um tópico fundamental para o sucesso na jornada de transformação pessoal, que é a autoestima e a confiança. Ter uma base sólida de autoestima e confiança em si mesmo é essencial para você enfrentar os desafios e também abraçar a mudança com determinação. Então, nesse quarto dia, nós vamos explorar estratégias e insights que podem ajudar você a cultivar e fortalecer as qualidades fundamentais para que você possa dar os passos necessários naquilo que você precisa nesse processo de mudança e de transformação. Então, o primeiro passo para tudo isso é entender a autoestima e a confiança em si mesmo. Precisamos entender, precisamos passar por esse processo, precisamos definir, precisamos saber o que eu estou precisando. Lucas, bom dia, seja bem-vindo. E aí a gente vai definir agora a autoestima, né? E a confiança em si mesmo. Olha só, a autoestima refere-se à avaliação subjetiva que uma pessoa faz da sua própria imagem, tá? Então essa avaliação que você faz da sua própria imagem. Autovalor também, né? Do seu autovalor, da sua autoimagem, do seu autovalor e da sua autoaceitação. Quando nós falamos auto, é de você mesmo, é próprio, né? Ela envolve como você se vê, quanta importância atribui a si mesmo e como reconhece seu próprio valor. A confiança em si mesmo, por outro lado, diz respeito à crença na própria capacidade de lidar com desafios e atingir objetivos e enfrentar situações diversas com determinação. Então vamos lá. A autoestima, né? É a avaliação que você faz sobre a sua imagem, de uma forma geral, sobre o seu valor e também sobre a sua aceitação. Então, autoestima, uma coisa, confiança, outra coisa. São duas coisas totalmente diferentes e nós precisamos entender, porque estamos falando sobre mudança, tá? Essa semana nós estamos falando sobre mudança transformadora. E para que aconteça essa mudança, tem um passo a passo que a gente foi falando durante essa semana. Ontem falamos sobre mudança de hábito e hoje estamos falando sobre a questão da autoestima e também da confiança. Mas para isso a gente precisa saber o que é um e o que é outro. Então, a autoestima é essa avaliação que você precisa fazer
da sua própria imagem, da sua autoimagem, de como você se vê. Envolve como você se vê, como que você se enxerga, qual que é a importância que você atribui para você mesmo, como que você reconhece o próprio valor. Por que eu estou falando isso para você? Porque nas nossas lives aqui de crescimento e desenvolvimento é importante nós frisarmos que esse crescimento, esse desenvolvimento, ele está dentro de você. Ele depende de você. Não depende de mim. Não depende de outra pessoa. Não depende dos seus pais, não depende da sua esposa, do seu esposo, não depende dos seus filhos. Depende de você. Depende de como você se enxerga. Sabe por quê? Porque se você não confia em você, por que você acha que as outras pessoas vão confiar em você? Se você não acha que você é capaz, por que as outras pessoas vão achar que você é capaz? Se você não se valoriza, por que as outras pessoas vão te valorizar? É por isso que muitas vezes as pessoas enfrentam problemas, dificuldades, por isso que as pessoas muitas vezes são perseguidas, por isso que as pessoas são humilhadas, por isso que elas são maltratadas, porque elas dão essa oportunidade para outras pessoas fazerem isso com elas. Porque elas mesmas não se amam, porque elas mesmas não reconhecem esse valor, porque muitas vezes elas mesmas não se aceitam. Mas elas querem que as pessoas aceitem elas. Elas querem que as pessoas façam as coisas por elas. E não é assim que as coisas funcionam. A primeira coisa é você. Você tem que se valorizar, você tem que entender que você é importante, você tem que entender que você tem um valor próprio, tá? E ser, né? E transformar isso em confiança, que é o próximo ponto. Transformar isso em confiança. Então a autoestima, ela está mais envolvida nessa questão de como você se reconhece, para você gerar essa confiança. Então essa como a gente definiu aqui, né? Refere-se à avaliação que você faz, refere-se a como você trabalha esses processos na sua vida, da autoimagem, do autovalor e da autoaceitação. Porque às vezes o que falta é a gente aceitar algumas características que nós temos, ou entendermos as nossas qualidades, ou entendermos os nossos pontos fracos e trabalhar em cima deles, para que eles melhorem. O nosso processo aqui, e às vezes fica difícil até de falar para você, porque tem que ser algo mais prático e a gente tem que colocar algumas coisas como desafio para que você possa fazer e desenvolver. E aqui na live fica muito mais difícil, né? Geralmente a gente consegue trabalhar isso numa mentoria individual, onde a gente consegue resgatar alguns valores, alguns pontos de aceitação também dessa própria questão da autoimagem. Mas, assim, para você entender, né, esse processo, você tem que fazer essa avaliação e ver como você está tratando você mesmo. Como você se enxerga. Às vezes vai ser importante você olhar para um espelho, e parar ali alguns minutos na frente desse espelho e ver como que você se enxerga. Na sua aparência física. E aí fazer uma reflexão internamente. Qual é o valor que você está dando para você mesmo que está gerando essa confiança? Porque a confiança em si mesmo diz respeito à crença que você tem na própria capacidade de lidar com os desafios. Porque muitas vezes você não acredita que você é capaz. Muitas vezes você não acredita que você é merecedor. Muitas vezes você não acredita que você é a pessoa certa para desenvolver aquela função ou para crescer. Ou para alcançar aquele objetivo. E se você, que é o principal responsável pela sua vida, se você, que é a pessoa que mais se interessa por tudo aquilo, não tem essa confiança, né, não trabalhou essa autoestima, por que as pessoas vão fazer isso? O Lucas falou aqui, fiz esse exercício algumas vezes. É algo muito difícil e massa. Exatamente. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, e é por isso que as pessoas não fazem geralmente. Mas é algo que é impactante, é algo que faz uma diferença na nossa vida. Esse processo de crescimento envolve fazer essas avaliações, ou essas autoavaliações. Né? E aí, como que você faz isso? Parece que é uma coisa assim muito difícil, mas não é tão difícil assim. No sentido de que você precisa praticar. Né? É difícil no ponto de vista que você precisa fazer. Mas quando você começa a fazer, ele se torna algo simples, algo fácil de fazer.
Porque tem que ser algo que tem que ser feito diariamente. Você precisa parar e fazer essas autoavaliações. É o que a gente tem falado aqui do crescimento do 1%. Quando você para todos os dias para avaliar como você foi ontem, por exemplo, hoje o dia está começando, né? Não sei que hora que as pessoas vão assistir essa live, mas nesse momento que eu estou ao vivo aqui, o dia está começando. O dia está começando aqui no Brasil. E aí o que acontece? É um momento muito bom e muito importante para fazer essa reflexão, para fazer essa autoavaliação. Poxa, como foi meu dia ontem? Como eu me comportei ontem? Como que eu trabalhei ontem? Quais foram os comportamentos que eu tive? Quais foram as reações que eu tive? Como eu levei esse processo? Oi, Cíntia, bom dia. Como eu levei a minha vida ontem? Quais foram as coisas boas que eu posso tirar? Quais são as lições que eu posso tirar do dia de ontem? Quais são as coisas boas que eu fiz ontem? Quais foram as coisas ruins que eu fiz ontem? Qual foi o momento que eu perdi o controle da minha vida? Qual foi o momento que eu não tive esse controle emocional? Qual foi o momento que eu me senti para baixo? Qual é o momento que eu não me senti confiante? Quando eu faço essa reflexão, igual eu tô dando esse exemplo, aqui no Brasil o dia está começando. Então é um bom momento para fazer isso. E eu gosto de fazer isso, de ter essa reflexão de como foi o meu comportamento. Oi, Adriana, bom dia. E aí eu faço essa avaliação e eu começo a definir, eu começo a criar uma estratégia, eu começo a criar um planejamento para como eu vou melhorar no dia de hoje. Então, os comportamentos ruins, negativos, os momentos que eu perdi o controle de repente no dia de ontem, eles precisam ser avaliados e eu preciso entender o porquê que eu tive esse tipo de comportamento, o porquê que isso me tirou o controle, por que isso me levou a ter aquelas atitudes, o porquê me deixou para baixo muitas vezes, de repente uma palavra, de repente uma notícia, de repente alguma coisa, o que me levou a não ter um rendimento ou a me deixar para baixo ou ter aquela reação. Então eu fazendo essa reflexão, eu consigo entender como eu posso melhorar no dia de hoje. Então envolve uma série de coisas. E a nossa vida merece essa mudança. A tua vida merece uma mudança. A tua vida merece uma transformação. Aliás, se você ainda não atingiu os resultados que você gostaria de atingir, é porque você não completou, você não fez exatamente aquilo que precisava ser feito para que você pudesse gerar aquele resultado que você está buscando. Mas é um processo. É todos os dias buscando essa melhora, é todos os dias buscando essa transformação. E quando a gente fala aqui de autoestima e de autoconfiança, são fatores importantes que precisam ser desenvolvidos, que fazem parte dessa jornada de uma mudança transformadora, que é o que nós estamos falando nessa semana. Então, o primeiro passo é a gente definir e entender esse processo do que é a autoestima e do que é a confiança. Então, a autoestima é a base, né? É a avaliação que você faz da sua própria autoimagem, do seu autovalor e da sua autoaceitação, e a confiança é a crença que você tem na própria capacidade de lidar com os desafios e atingir os objetivos e enfrentar situações diversas com determinação, tá? Então tem uma diferença entre a confiança e a autoestima, tá? Então precisamos parar e fazer esse processo para poder dar os passos importantes. Mas vamos lá, para você poder entender, olha só. Informações importantes aqui sobre a autoestima. Autoestima versus confiança em si mesmo. Embora esses dois conceitos estejam relacionados, eles são distintos. Autoestima e confiança em si mesmo. A autoestima lida com a avaliação global da sua autoimagem, do seu autovalor, como a gente falou ali, enquanto a confiança em si mesmo é mais específica, é relacionada à confiança nas suas habilidades e nas suas capacidades. É o que eu estou falando aqui. Quando você não se garante, quando você não acredita em você, quando você não acredita nos seus sonhos, quando você não acredita no seu potencial, quando você não acredita na sua capacidade, que você é a pessoa certa, que você foi escolhido, que você foi chamado, quando você não tem essa confiança em si mesmo, as pessoas não vão acreditar em você. Se você abaixar a sua cabeça e andar como um derrotado, as pessoas vão te tratar como derrotado. Se você andar como um coitadinho, as pessoas vão te tratar como um coitadinho. As pessoas vão tratar você como você trata você mesmo. Se você ficar com dó de você, se você ficar com pena de você, as pessoas vão te tratar da mesma forma, com dó, com pena, te dando aquilo que sobra, querendo fazer as coisas por você, querendo assumir o controle da sua vida, porque você não está assumindo esse controle. Então as pessoas, elas só fazem o reflexo daquilo que você faz com a tua vida.
A partir do momento que você resgata essa autoestima, a partir do momento que você resgata essa confiança, que você demonstra para as pessoas que você é essa pessoa confiante, que você é capaz, que você é merecedor, que você é vencedor, que você é vitorioso, a partir do momento que você assume essa postura, e eu entendo que não é tão simples, que não é tão fácil de assumir essa postura, mas muitas vezes você tem que fazer e passar essa confiança para você mesmo, tá? As pessoas vão passar a te tratar com respeito. As pessoas vão passar a te valorizar. Porque você começou a se valorizar. Você resgatou isso. E às vezes, a nossa vida pode não estar numa ordem. Isso não é também você mentir. Mas as pessoas não precisam saber o que está se passando com você. As pessoas, aliás, elas não estão nem aí para sua vida. Por que elas precisam saber do seu problema? Tem muitas pessoas que às vezes chegam perto das pessoas e às vezes nem conhecem e elas já começam a se abrir, elas já começam a desabafar, elas já começam a falar do marido, elas já começam a falar dos filhos, elas já começam a falar da esposa, enfim, vai falando de todo mundo, de tudo que está acontecendo na vida e as pessoas não têm nada a ver, mas você fica expondo aquilo. E trazer esse processo de autoconfiança, de autoestima e de confiança é muito importante, por quê? Porque as pessoas, elas não precisam saber dos seus problemas a menos que elas venham para ajudar você a superar, a enfrentar aqueles problemas. Mas quanto mais você andar derrotado, quanto mais você andar de cabeça baixa, quanto mais você aceitar que você não é capaz, mais as pessoas vão te tratar dessa forma. Então você precisa melhorar sua postura, né? Melhorar esse conflito que você tem interno ali, resgatar essa autoestima para que você possa desenvolver uma confiança, para que você possa ser confiante nas coisas que você está fazendo. Muitas vezes você não é um bom profissional porque justamente você não confia. Não confia naquilo que você estudou, não confia naquilo que você aprendeu, não confia no seu método, não confia na sua técnica, não confia nas coisas que você faz. Muitas vezes você nem consegue cliente naquilo que você faz, justamente porque você não transmite essa confiança. As pessoas olham para você e elas não conseguem confiar no seu trabalho, porque você mesmo não consegue confiar no seu trabalho. Eu conheço várias pessoas que são vendedores, sabe? Que não consegue vender, não consegue bater meta, não consegue desenvolver cliente. Por quê? Porque elas não confiam nelas mesmas. E se elas não confiam nelas e não confiam no produto que elas estão vendendo, como elas vão conseguir pessoas para comprarem aquilo que elas estão vendendo? Eu conheço várias pessoas na área do desenvolvimento pessoal, vários mentores, vários terapeutas, aliás, nós temos terapeutas aí, né? Temos coaches aí. Que às vezes terminam o processo e não conseguem clientes. Por quê? Porque no fundo, elas não acreditam naquele processo ou não viveram uma transformação verdadeira, tá? A ponto de passar essa confiança para as pessoas. Mas se você não passar a confiar no seu trabalho, se você não passar a confiar em você mesmo, as pessoas não vão confiar. Fala, Luiz, bom dia. Então olha só, a autoestima é uma base. Então vamos lá. A autoestima saudável é frequentemente considerada a base para a confiança em si mesmo. Quando você se valoriza e se aceita, tende a acreditar mais em suas próprias habilidades. Então, quando você começa a se valorizar, quando você começa a se aceitar, tá? E todos nós temos falhas, todos nós temos erros. Eu não sei se já te contaram isso, mas todo ser humano é falho. Todo ser humano erra. Todos. Às vezes você fica aí buscando uma perfeição, buscando ser o certinho, buscando ser a certinha, tá querendo fazer tudo perfeitinho e aí você não sai do lugar. Você não consegue avançar, você não consegue crescer justamente porque você está buscando aquela perfeição e essa perfeição não existe porque nunca vai estar perfeito para você. É melhor você fazer e ir aperfeiçoando no meio do caminho. Vai melhorando, mas inicia com os recursos que você tem, com as coisas que você tem na mão, tá? Vai fazendo e vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai deixando com a sua cara, vai deixando com o seu jeitinho, vai deixando com a sua qualidade no meio do caminho. Muitas pessoas estão travadas, não saem do lugar porque o perfeccionismo está falando mais alto, porque elas preferem que esteja perfeito
para que ela possa fazer. E não é assim que as coisas funcionam. Nada nasce perfeito. Você precisa começar e melhorar o tempo todo. Essa rede social que você está usando agora, ela não está perfeita ainda. Ela já foi pior. Acredite, ela já foi pior. Ela teve menos recurso do que ela está tendo agora. O seu dispositivo, o aparelho que você está assistindo agora, talvez seja no celular, talvez seja no computador, ele não era tão bom quando ele está sendo agora. E, detalhe, ele vai melhorar mais ainda. Vai melhorar mais ainda. Eu passei por esse processo. Talvez você que está me assistindo agora, pode até colocar nos comentários aí, você pode ter passado por esse processo da evolução da tecnologia. Mas há poucos anos atrás, a internet não era para todos. Há poucos anos atrás, não existia um celular com touch. Era um teclado. Era um tecladinho. Talvez você viveu essa fase. Os celulares, há pouco tempo atrás, não conectavam à internet. Apenas faziam ligação, mandavam SMS e tinha a função lá para você jogar o joguinho da cobrinha, lembra? Pois é, as coisas foram evoluindo. Mas não começou perfeito. Começou de uma forma e foi melhorando, está melhorando. E não vai parar por aqui. Esse dispositivo que você está vendo agora não é o final, não chegou ao ponto máximo. Já tem coisas melhores aí no mercado. Já tem coisas melhores acontecendo e vai acontecer mais ainda. Vai acontecer mais ainda. Mas você quer estar com tudo perfeito para você começar a fazer. Enquanto você fica esperando que as coisas estejam perfeitas para você começar a fazer, tem pessoas aí fora precisando da sua ajuda. Tem pessoas aí fora precisando do seu trabalho. Tem pessoas aí fora procurando pessoas como você, orando por pessoas como você para se conectar com a sua mensagem, para se conectar com aquilo que você carrega, para se conectar com as coisas que você desenvolve, e você está aí enrolando para poder estender a mão para essas pessoas porque você está esperando que as coisas estejam perfeitas e não vão estar perfeitas. Vá se valorizando, vai crescendo nesse meio caminho, vai ajustando os erros, as falhas, todos os dias fazendo aquela avaliação e melhorando um pouquinho todos os dias. E vai acontecer um momento que você não vai sentir essa diferença. Mas quando você fizer isso por muito tempo, quando você perceber, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: caramba, como você mudou? Caramba, como que teve uma transformação em você? Nossa, como você evoluiu? De uma hora para outra elas vão começar a observar isso em você e você vai ver que realmente aconteceu esse processo de mudança e transformação. Então a autoestima é a base. A autoaceitação é fundamental. A autoaceitação é um componente fundamental na autoestima. Aceitar-se com todas as suas imperfeições e falhas é um passo crucial para construir uma autoestima sólida. Outra coisa, a autoimagem e o autovalor. O autovalor refere-se à imagem mental que você tem de si mesmo, incluindo sua aparência e características físicas. A maioria das pessoas não está satisfeita com a sua aparência, né? E muitas vezes não deixam isso fluir justamente porque não gostam da orelha, do nariz, da boca, enfim. Cada um é único, cada um é próprio, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira, cada um foi criado com uma forma especial e é isso que te difere. Às vezes você queria ser um outro padrão, mas você é assim, você foi criado assim. Então entenda esse processo. O alto valor diz respeito à sensação de merecimento e valor próprio que você atribui a você mesmo. Tem uma questão, tem um impacto nessa mudança. Isso tudo tem um impacto na mudança. A autoestima e a confiança em si mesmo desempenham um papel crucial na capacidade de abraçar essa mudança. Então, quando você resgata a autoestima, quando você resgata a confiança, quando você desenvolve isso em você, isso acelera, isso impacta diretamente no processo de mudança e transformação que você e eu precisamos na nossa vida. E aí são pontos importantes, porque você só vai mudar, você só vai estar completo nesse processo de mudança quando você resgatar a sua autoestima e desenvolver a sua confiança. Então, ter uma autoimagem positiva e acreditar em suas capacidades pode aumentar a sua resiliência e a sua disposição para enfrentar os desafios. É por isso que muitas vezes a gente não consegue enfrentar os desafios, porque nós não conseguimos trabalhar a nossa autoestima e também a nossa confiança. É importante que nós venhamos trabalhar esse processo todos os dias da nossa vida. Até quando, não? Até quando der certo. Só todos os dias. Só todos os dias. É por isso que a gente tem visto aí pessoas
entre 30, 40, 45 anos, vivendo um processo de crise de identidade. Fala, Rafa, bom dia. De crise de identidade. Exatamente. Muitas pessoas não sabem o que é, não se identifica com isso, não se identifica com aquilo. Por quê? Autoestima baixa, confiança zero. Isso precisa ser trabalhado num processo de mudança, num processo de transformação. A autoestima e a confiança são fundamentais. Outro ponto importante aqui dentro dessa definição de autoestima e de confiança é o desenvolvimento contínuo, tá? Tanto a autoestima quanto a confiança em si mesmo podem ser desenvolvidas e fortalecidas ao longo do tempo com práticas e reflexões específicas. É o que eu falei, é você parar e fazer a sua reflexão diária sobre o seu comportamento, sobre a sua vida, sobre a sua autoestima, sobre a sua confiança, como que você viveu o dia de ontem, quais foram os comportamentos que você teve, e fazer essa avaliação e o que você pode fazer para mudar no dia de hoje. Poxa, ontem eu fui grosseiro com a minha esposa. Mas por quê? Vai ao fundo. Vai buscar o porquê que você agiu daquela forma. Vai buscar o porquê que você teve aquele tipo de comportamento. O que levou você a entrar naquele gatilho de ter sido estúpido, de falar palavras que não foram legais naquele momento. Reconhecer o erro, consertar, tá? Reconhecer o erro o mais rápido possível, conserte. Já conserte, peça desculpas, peça perdão o mais rápido possível para que isso não vire um processo maior do que você gostaria. Então, nós precisamos praticar essas reflexões específicas, né? Isso inclui trabalhar em crenças limitantes e praticar a autocompaixão e comemorar as conquistas, tá? Tudo isso é importante, porque você precisa... essa reflexão vai fazer você entender as crenças limitantes, as crenças que te limitam, e também faz você praticar a autocompaixão e também comemorar as conquistas. Isso é só o primeiro passo, é só entender sobre o que é a autoestima e a autoconfiança. Então, compreender a diferença entre a autoestima e a autoconfiança em si mesmo é o passo fundamental para melhorar esses aspectos essenciais na sua vida. Essas características não apenas impactam no seu bem-estar emocional, mas também desempenham um papel crítico na capacidade de enfrentar mudanças e desafios de forma eficaz. Você precisa começar a trabalhar esse processo de autoestima e de confiança para que você possa alcançar esse processo de mudança e transformação que você está buscando, automaticamente alcançar os seus objetivos e ter os resultados que você precisa e ter os resultados que você merece. O outro ponto que a gente falou um pouquinho ali é sobre as crenças limitantes. Nós precisamos identificar. Talvez a gente faça uma série de lives, já fiz algumas lives aqui falando sobre as crenças limitantes. Mas talvez a gente possa fazer uma nova série de lives falando sobre crenças limitantes novamente. Por quê? Todos nós temos crenças limitantes. Todos nós temos. Tá? Todos nós temos. E precisamos trabalhar essas crenças. E quanto mais nós trabalhamos, mais nós vamos encontrando essas crenças limitantes. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente vai encontrando essas crenças limitantes, mais a gente vai encontrando crenças limitantes. E é incrível, porque algumas são repetições de padrões. Algumas já estão enraizadas ali na nossa família. E estão sendo passadas de geração para geração. E eu preciso identificar, você precisa identificar, todos nós precisamos identificar quais são essas crenças que nos limitam. O porquê que você ainda não conseguiu alcançar seus objetivos? O que está te impedindo? O que está te atrapalhando? Muitas vezes você chega até próximo. As coisas parecem que vão dar certo. Parece que agora tudo vai começar a acontecer. Mas chega no momento as coisas travam. Chega no momento, essa autoestima, essa confiança não te levam ao próximo passo. Não te levam ao próximo nível. Mas o que está acontecendo? O que está faltando para romper essa barreira? O que está faltando para esse destravar? Parece que as coisas estão indo bem e de repente do nada as coisas desandam. Do nada eu perco aquele interesse. Do nada aquela vontade que eu tinha, aquele planejamento, aquelas ideias que estavam surgindo, elas somem. Tem alguma coisa te travando.
tem alguma crença que está limitando você e está falando para você, olha, você não é capaz. Você não vai conseguir. Não vai dar certo de novo. E aí você precisa entender a raiz disso tudo. Crenças limitantes são ideias negativas sobre si mesmo que minam a sua autoestima. Não, peraí. Eu vou repetir aqui para você poder entender, ok? Vou repetir. Crenças limitantes são ideias negativas sobre si mesmo que minam a sua autoestima. Então, agora eu começo a entender por que a minha autoestima muitas vezes não está alta. Eu começo a entender por que essa autoestima está baixa. Porque eu tenho crenças que me limitam e essas crenças estão minando a minha autoestima. Quando eu não desenvolvo a minha autoestima, automaticamente eu não desenvolvo a minha confiança. E se eu não sou confiante, eu não consigo avançar. Se eu não sou confiante, eu não consigo vencer. Se eu não sou confiante, as pessoas não confiam em mim automaticamente. Então, isso acaba validando o meu fracasso. Validando que eu não consigo. Validando que eu não sou capaz. Você está entendendo? Eu preciso identificar, eu preciso entender quais são as crenças que me limitam. Identificar e desafiar essas crenças é o primeiro passo para a autoimagem mais positiva. Então, a partir do momento que eu consigo identificar, que eu consigo desafiar, que eu consigo trabalhar, que eu consigo tratar essas crenças limitantes, eu começo a desenvolver uma autoimagem positiva, eu começo a desenvolver o meu autovalor, eu começo a desenvolver essa autoestima, automaticamente eu desenvolvo a confiança. Quando eu passo a confiar em mim, quando eu passo a confiar nas minhas habilidades, quando eu passo a confiar nos meus dons, nas minhas capacidades, nas ferramentas que foram dadas para mim, eu começo a avançar, porque daí eu faço aquilo que precisa ser feito para conseguir, para gerar os resultados que eu gostaria de gerar. Eu não sei se te contaram, mas eu vou te contar agora. Todos nós, todas as pessoas, receberam dons, receberam talentos, receberam habilidades e receberam ferramentas. E está tudo disponível para você. Aquele seu desejo, aquele seu sonho, aquele seu propósito, que parece estar tão distante, que parece estar tão longe. Tudo que você precisa para alcançar os seus objetivos já foram te dados, já foi liberado para você. O que está faltando muitas vezes? Muitas vezes está faltando você acessar essas ferramentas. Muitas vezes está faltando você desenterrar esses talentos. Muitas vezes está faltando você encontrar esses dons que estão escondidos dentro de você e está passando o tempo. E tem coisas, tem talentos, tem habilidades aí que você nem sabe que você poderia desenvolver, mas você tem medo de arriscar, você tem medo de fazer as coisas acontecerem, você tem medo de coisas novas, você tem medo de dar um próximo passo, você tem medo de fazer as coisas acontecerem, porque tem crenças que estão limitando você. Porque no fundo, você acha que você não é merecedor. No fundo, você acha que você não é capaz. Você acha que você não tem a capacidade de ter uma conta bancária extraordinária, você não acha que você é merecedor de estar num bom carro, você não acha que você é merecedor de estar numa boa casa, você não acha que você é merecedor de ter uma família boa, uma família perfeita, você não acha que... E aí você acaba travando e dificultando as coisas para você mesmo, porque crenças que estão te limitando e não deixam você avançar, não deixam você crescer, não deixam você ser confiante nas coisas que tem sobre você. Só que não sou eu que vou fazer isso. É você que tem que identificar e trabalhar todos os dias. Todos os dias você tem que entrar com um antídoto. Um antídoto. Qual que é esse antídoto? Qual que é esse antídoto? E aí? Qual é esse antídoto? Qual é esse antídoto? É você que vai ter que descobrir onde está esse antídoto. O terceiro passo nessa caminhada da autoestima e da confiança, porque a sua vida merece, é praticar a autocompaixão. Tudo que eu estou falando aqui serve de base para você encontrar esse antídoto, tá? Praticar a autocompaixão. Autocompaixão envolve
tratar-se com a mesma gentileza e compaixão que trataria um amigo, que trataria um estranho, que trataria uma outra pessoa. A prática da autocompaixão ajuda a reduzir a autocrítica e construir a autoestima. Quando você começa a praticar a autocompaixão, que é a compaixão de si mesmo, você começa a desenvolver essa autoestima. Muitas vezes você trata as pessoas bem, você ajuda as pessoas, você dá conselho para as pessoas, você orienta as pessoas, você toma a dor das pessoas, mas não faz isso com você mesmo. E você só consegue ajudar alguém a partir do momento que você está curado. Um doente não pode ajudar outro doente, porque senão os dois vão morrer. Um cego não guia outro cego. Cuida de você, cuida da sua autoestima, tenha autocompaixão. Aceite os seus erros, aceite as suas falhas, assim como você aceita os erros e as falhas dos outros quando acontece com você. Quando as pessoas erram com você e pedem perdão, você aceita. Por que você errando, por que você falhando, você não aceita o seu erro, você não aceita a sua falha e você não consegue se perdoar? Você não consegue entender que você é ser humano e que você erra e que você falha. E que isso pode acontecer e está tudo bem. Desde que você aprenda com isso, desde que você corrija os seus erros, desde que você corrija as suas falhas, desde que você avance, desde que você cresça. Eu preciso praticar a autocompaixão. Quando a Bíblia fala sobre amar o próximo como a si mesmo, ela está falando que primeiro você tem que amar você para depois você amar o próximo. Primeiro você tem que amar você para você conseguir amar a Deus sobre todas as coisas. Não, você não consegue amar a Deus sobre todas as coisas sem amor próprio. Ame você primeiro. Aí você vai conseguir amar a Deus sobre todas as coisas. Ame você primeiro. A partir desse momento você vai conseguir amar o próximo como você mesmo. A autocompaixão faz toda a diferença. O amor próprio faz toda a diferença nesse processo de crescimento e nesse processo de desenvolvimento. Quarto passo, bora lá. Quarto passo, construindo conquistas positivas. Definir metas realistas e alcançáveis ajuda a construir a sua confiança. Lembra das metas que a gente sempre tem falado aqui? Comece a estabelecer metas na sua vida. Celebrar suas realizações, por menores que sejam, fortalece a sua autoestima. Então comece a colocar metas na sua vida e comece a cumprir essas metas. Cada meta que você cumprir, celebre. Está mais perto de você chegar do seu grande objetivo. Cada meta alcançada está mais próximo de você alcançar o seu objetivo. É um passo de cada vez, é um momento de cada vez. É 1% todos os dias. É 1% todos os dias. Então, construa conquistas positivas. Talvez você está querendo ver o grande resultado. Talvez você está querendo ver as coisas grandes acontecerem. Mas para que elas aconteçam, você precisa começar a ver as pequenas coisas, as pequenas conquistas diárias. Esse processo de fazer uma reflexão diária, justamente para que você possa celebrar as pequenas conquistas. Você vai ver que faz uma diferença muito grande. Quinto passo aqui é a comunicação positiva. A maneira como você se fala internamente afeta a sua autoimagem. Espera aí, eu vou repetir para você. A maneira como você se fala internamente afeta a sua autoimagem. Gente, tem horas que parece uma doideira aqui. Tem hora que parece que, sabe, que não bate bem, porque eu começo a conversar comigo mesmo. Começo a fazer reunião interna. Eu mesmo e o Nil, né? Começo a fazer minha reunião interna. Por quê? Tem conflitos que eu tenho que resolver, tem coisas que eu tenho que começar a refletir, eu tenho que começar a falar, eu tenho que começar a me entender. Isso não é ruim. A maneira como você se fala internamente afeta na sua autoimagem. Às vezes, como a gente falou ali no início sobre o exercício do espelho, que o Lucas falou que não é uma coisa fácil, você chegar para o espelho e falar que você é aquele cara top, você é aquela mulher top, você é capaz, você é vencedor, faz muita diferença. Você olhar dentro dos seus olhos, lá na frente do reflexo do espelho, e mostrar o quanto você é confiante, o quanto você acredita em você. Faz esse exercício hoje, vai para frente do espelho, olha para você mesmo, olha dentro dos seus olhos e fala para você, olha, eu sou capaz, eu sou merecedor, mas que essas palavras saiam de dentro, não da boca para fora, mas de dentro. De dentro, você tem essa vontade de fazer, você tem essa vontade de falar. E comece a repetir isso todos os dias para você.
Todos os dias, quando você entrar na frente do espelho, olhar para o espelho e falar assim: eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou o responsável pelo meu fracasso, pelo meu sucesso, eu sou capaz, eu sou vencedor. E resgatar isso, porque você é capaz, você é vencedor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Tem algo dentro de você, tem um poder escondido dentro de você que torna você imparável, que não faz você desistir. Você desiste só quando você quer, quando você deixa de acreditar no seu potencial, quando você deixa de acreditar na sua capacidade. Pega aí as grandes pessoas que estão sendo referência no mundo hoje. Todos eles tiveram um motivo suficiente para poder parar. Aqueles que tiveram as grandes invenções, aquilo que está te beneficiando hoje, todos eles tiveram um motivo suficiente para parar, mas não pararam, e por eles não ter parado, você hoje tem uma facilidade nas coisas. Às vezes você vai precisar olhar para você mesmo e falar assim: eu sou capaz, eu sou a pessoa certa para esse negócio. Resgata essa autoestima, resgata essa confiança, tá? Faz uma diferença muito grande. Pratique uma comunicação positiva e substitua pensamentos negativos por afirmativos. Todas as vezes que você identificar um pensamento negativo, mude ele, vira a chave. Identificou um pensamento negativo? Crie uma âncora, crie um gatilho, nem que seja o estalar dos dedos. Falou algum pensamento negativo? Opa, pera aí, eu preciso falar três pensamentos positivos agora. 3 coisas positivas para poder remodelar isso daqui. Todas as vezes que você pegar um pensamento negativo, crie um gatilho. Crie um gatilho. Pera aí, calma, não criamos pânico. Crie um gatilho, nem que seja alguma coisa que você precisa identificar, crie um estalo, alguma coisa que você possa fazer. Crie um gatilho. Fala assim: não, falei uma coisa negativa. Opa, pera aí. Vou falar 3 coisas positivas aqui e reafirmar isso aqui, remodelar isso aqui. Pensamentos negativos vão sair da minha vida. Daqui a pouco você só está falando coisas positivas. Sabe por quê? Você começou a trabalhar esse processo. Crie esses gatilhos. Identifique. Reclamou? Opa, pera aí, tô reclamando, calma, vamos lá, vamos falar 3 coisas positivas aqui, fora dessa reclamação. Vai mudar, vai mudar o seu drive. Você vai ver que vai fazer uma diferença muito grande. Comunicação positiva. 6º e último passo para a gente fechar aqui, buscando um apoio e orientação. Às vezes é necessário buscar apoio de um terapeuta, de um coach, de um mentor, de alguém que possa te ajudar nesse processo de mudança e de transformação. Não estou falando aqui porque eu sou mentor, não. Estou falando aqui porque realmente faz uma diferença muito grande na sua vida. Quando eu entendi isso, que eu precisava de um mentor, que eu precisava de ajuda, que eu precisava de pessoas que pudessem me colocar no caminho, que pudessem me colocar na direção, eu comecei a fazer os investimentos na minha vida. Sabe por quê? Porque a gente gasta com tanta coisa, a gente gasta com tanta bobeira, a gente gasta comendo muitas vezes, mas não investe no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. É importante nós investirmos, porque isso vai trazer algo grandioso, algo diferente na nossa vida e vai fazer toda a diferença. Ter alguém para oferecer apoio e orientação pode ser valioso na construção da sua autoestima e da sua autoconfiança. Mas lembre-se de que a autoconfiança, a autoestima e a confiança não são características fixas, mas podem ser desenvolvidas e fortalecidas ao longo do tempo. Elas desempenham um papel fundamental em como você enfrenta desafios e abraça as mudanças. Tá? Então fica ligado aí, porque essa semana nós estamos falando sobre mudança e hoje nós precisávamos passar por esse processo de autoestima e de autoconfiança, porque amanhã nós vamos planejar o futuro. Amanhã a gente vai falar sobre mudança e planejamento do futuro para você alcançar seus objetivos, para você alcançar os seus sonhos e para que amanhã, para que depois, né, você consiga realmente ser aquela pessoa de sucesso, aquela pessoa que você gostaria de ser. Eu agradeço você por estar até aqui, espero ter contribuído um pouquinho a mais para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento, mas agora é momento de você ir lá e cuidar da sua vida, porque eu vou cuidar da minha, eu vou cuidar dos meus negócios, mas que realmente Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que você possa colocar em prática tudo que você está aprendendo aqui nessa jornada de mudança transformadora. Não assistiu às outras lives? Assiste no YouTube, Nil Antunes, procura lá o canal Nil Antunes. Se não se inscreveu, se inscreve no canal, dá uma força para que esse canal possa crescer e essa mensagem possa alcançar outras pessoas, beleza? Bora para cima? Bora fazer acontecer então? Não depende de mim, só depende de você. Vai lá, porque o futuro está te esperando, o presente já está nas suas mãos, então faça dele o melhor dia
que você possa fazer. Faça hoje melhor do que você fez ontem, beleza? Tchau, tchau, valeu!